Sejam muito bem-vindos e o tema de hoje tem o poder de mudar seu jogo, tá bom? Eu tenho uma pergunta para você que está me assistindo e a pergunta é a seguinte: se eu seguir a sua rotina durante um ano, eu vou chegar no resultado que você deseja? Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse aqui é o Papo Dominante. O que é o Papo Dominante? O Papo Dominante é um espaço que eu abro para comentar, para trocar uma ideia rapidinho sobre algum tema que eu normalmente escuto no dia. Eu escutei isso hoje e eu quero compartilhar com você, tá bom? E se você não me conhece, é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique, mas você pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque esse é o meu perfil aqui, esse é o meu canal, é disso que eu falo aqui, de como você dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos, beleza? Então, olha só, o tema do vídeo de hoje tem o poder de mudar seu jogo, porque essa pergunta que eu fiz para você é a pergunta que você deve se fazer todo dia, ou com muita frequência. Que pergunta é essa? Mais ou menos assim. A pergunta que eu estou fazendo hoje, que eu estou sugerindo para que você se faça é: a minha rotina está me levando para os resultados que eu quero? Porque eu vou contar uma coisa para você. Deixa eu ver, tá aqui. Vou contar uma coisa para você. Não importa a sua escolaridade, não importa a quantidade de informação que você tem, não importa suas boas intenções, não importa nada disso. A única coisa que importa são seus hábitos. Então, quando eu falo de rotina, o que é rotina? A rotina é um conjunto de hábitos, tá? Então, o tema da live de hoje é o seguinte: viva de forma que o resultado que você deseja se torne inevitável. Foda. Quando eu ouvi, eu tava andando, eu tenho o hábito de escutar muito desenvolvimento pessoal no YouTube, e eu botei num áudio lá, e o cara fez essa pergunta, o cara falou essa frase, eu falei, puta que pariu. Meu, que frase foda. Viva de forma que os resultados que você deseja se tornem inevitáveis. Então, o que é esta mensagem? Para você que está me assistindo, qual é o resultado de saúde que você quer? Se eu seguir você durante 30 dias, a sua rotina vai refletir o resultado de saúde que você quer? Ou você quer mais dinheiro na sua conta? Se eu seguir você durante 30 dias, a sua rotina com relação a dinheiro vai refletir o resultado que você quer na sua conta? Ou seus hábitos de relacionamento vão refletir o resultado de relacionamento que você quer na tua vida? Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o tema da live de hoje. É isso aqui que a gente vai dissecar. Então, só para quem está chegando agora, o tema, mais uma vez, é viva. Como? Viva de forma que o resultado que você deseja se torne inevitável. Beleza? E olha só, por que esse tema é tão importante? Tá bom? Por que esse tema é tão importante? Porque muitas vezes nós temos desejos que são diferentes da nossa rotina. E não adianta, querido. A sua rotina sempre vence. A sua rotina é mais forte, tá? Durante muito tempo na minha vida eu tive o pensamento de estabelecer metas. Então, eu achava que eu tinha que botar meta tal, e parará, e ir com força de vontade, e o que acontecia? Nada acontecia. Nada acontecia. Você sabe por que nada acontecia? Porque é o seguinte, a meta ela é muito importante, sim. Ela vai te dar uma direção, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, beleza. Ela vai te dar uma direção. Mas é a tua rotina que te leva lá. Então, para quem chegou agora, pergunta para você: se eu seguir a sua rotina durante um ano, eu vou chegar no resultado que você quer? Essa pergunta, entendeu? Por que essa pergunta é tão foda? Porque o tema dessa live é: viva de forma que o resultado que você quer seja inevitável, tá bom? Então, se você, vamos colocar de forma simples, então você tem o objetivo de melhorar a sua saúde.
E você vive, você cuida da sua alimentação, você faz atividade física, você dorme bem, você consome pouco álcool e tal. Você faz o feijãozinho com arroz bem feito. O resultado que você quer é inevitável. Ah, pode levar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos, não importa. O resultado se torna inevitável. Então vamos supor que você pegou, mudando de assunto, que você queira ler O Senhor dos Anéis. Não, a coleção do Gelo e do Fogo, como é que é? É Guerra dos Tronos. São 6 calhamaços dessa idade aqui. Só que você lê todo dia. Você montou uma rotina de leitura que todo santo dia você lê 10 páginas. O resultado é inevitável. Você vai ler a obra inteira mais cedo ou mais tarde para ter 5.000 páginas, não importa. O resultado é inevitável, porque você construiu uma rotina de forma que o resultado se tornou inevitável. E normalmente a gente não pensa nisso, porque a gente pensa sempre, ou pelo menos quando eu digo a gente, eu quero dizer eu, tá? Durante muito tempo, o que eu pensei? Eu pensei em resultado grandioso, coisa grandiosa. Então, eu quero melhorar a minha saúde, eu vou para academia. Eu vou para academia e eu me mato na academia. Muito bem, eu me mato na academia e eu consigo me matar na academia por quanto tempo? Eu faço isso por uma semana. Então, durante muito tempo, eu confundi intensidade, tá? Eu confundi intensidade com frequência? Não. Eu confundi intensidade com direção, no seguinte sentido. O que eu imaginava? Que eu estar na direção certa significava eu ter uma intensidade muito grande. E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Então, qual que é o ponto? Tá? Que eu quero, a ideia central que eu quero deixar aqui para você. Você precisa organizar a sua rotina, você precisa organizar a sua vida de forma que este resultado que você quer, não importa qual seja, porque aqui eu não estou falando de um resultado específico, qualquer resultado. Exemplo, vamos lá, a ideia central do tema é que este resultado que você quer, não importa qual seja, não importa em que área seja, ele vai se tornar inevitável. Tá bom? Você vai viver de forma que ele vai se tornar inevitável. E assim, por que eu falo disso, entre outras coisas? Um dos motivos. Porque boa parte dos problemas que eu apontar foram problemas que eu vivi. Exemplo para você, puxa, eu achava que eu tinha que estar pronto para começar. Uma coisa que eu queria, que eu gosto, compartilhar conteúdo. Eu sempre achava assim, puxa, eu não sei o suficiente, eu preciso estudar mais, eu não estou pronto, fulano, Beltrano, sabe mais que eu. E assim, não. Assim, é compartilhando o conteúdo, é fazendo que eu aprendo a fazer, é fazendo que eu melhoro que eu melhoro o que eu quero fazer. Não é estudando, não é me preparando, é fazendo. Mas é fazendo de forma sustentável, é fazendo de forma que eu consiga fazer hoje e de repente eu consigo fazer amanhã e eu consigo fazer depois de amanhã. Beleza? Então vamos lá. Para quem chegou agora, tema da live de hoje. Viva de forma que o resultado que você deseja se torne inevitável. Beleza? E nesse meio do caminho, as pessoas cometem alguns erros. E eu vou falar para você, foram erros que eu cometi. Eu falo sem julgamento. Tá bom? Estou falando aqui por experiência só. Por que é interessante você aprender isso comigo? Por que eu sou a melhor pessoa para te ensinar isso aqui? Porque todos os erros que eu te falar para não fazer foram erros que eu cometi. Tá bom? Eu não estou falando de teoria, estou falando de vivência e eu cometi esse erro. E o primeiro erro que normalmente a gente comete primeiro, esperar pela motivação para agir. E tem o seguinte, por que parece funcionar? Porque você está motivado, você fala, nossa, agora eu vou fazer, eu vou acontecer e tal, parará. Parece funcionar. Na cabeça do leigo, faz sentido. Tá bom? E qual é o problema? Por que falha? Qual é o problema? O problema é que a tua motivação é instável. A tua motivação, ela é variável e ela é profundamente influenciável por vários outros fatores que acontecem na sua vida. Exemplo para você. Digamos que você quer melhorar a sua saúde e você decide que você vai na academia. Bom, só que se você tiver uma noite mal dormida,
Isso influencia na tua motivação. Se você tiver com o corpo dolorido, isso influencia na sua motivação. Dependendo de onde esteja a sua academia, se ela estiver longe, isso influencia na sua motivação. Então, a tua motivação, ela é influenciada por um monte de fatores que estão fora do teu controle. Tá bom? Beleza? Então, e qual que é o resultado? Então, qual que é o resultado disso? Você tem culpa. Você se sente culpado, você se sente frustrado. E eu vou falar para você, hoje eu peso 107 quilos mais ou menos. Eu cheguei a pesar 123 e eu fiquei alguns anos com 123 quilos. E eu entrei neste ciclo vicioso. Como é que eu fazia? Todo domingo eu me pesava. Muito bem. Me pesei no domingo e eu chegava à brilhante conclusão. Carlos Henrique, você tá gordo. Tá. Então eu ia na segunda-feira na academia com força total, porque segunda-feira é o dia internacional da dieta e da academia. Muito bem, eu ia. Eu ia 100% na segunda. Eu ia 80% na terça, porque eu já tinha ido na segunda. Eu ia 50% na quarta. Na quinta e na sexta eu não ia. E eu tinha aquela mentalidade de 8 ou 80. Ou eu acerto tudo, ou eu erro tudo. Então eu tenho que ser perfeito. E aí eu chutava o pau da barraca, comia mais. E eu entrei nesse ciclo vicioso, tá? Então eu digo para você, não faça, ou faça diferente. Erro número 2, que também aconteceu comigo, é você tentar mudar tudo de uma vez. O que é isso? Olha só, para que você entenda esse negócio de mudar tudo de uma vez, que isso é muito comum. Eu estava pesado, fui numa nutricionista e ela me passou uma lista de coisas para eu mudar. Não era uma coisinha ou outra, não, eu tinha que mudar muita coisa. E o que eu fiz? Eu segui a nutricionista. Eu segui a nutricionista e assim, tinha uma lista de coisas para mudar na minha alimentação, tá? Tinha uma lista de coisas para mudar na minha alimentação junto com fazer atividade física. Adivinha quanto tempo durou a mudança? Adivinha. Coloca aqui para mim, quanto tempo você acha que durou a mudança? Vou falar para você, a mudança durou uma semana. Porque era muita coisa para mudar. E o que acontece? Por que isso parece funcionar? Tá? Isso parece funcionar porque vai passar para você a sensação de que você está, não, estou mudando mesmo, estou mudando para valer, agora é de verdade, não é conversa, chega, dei um basta. Tá, isso parece. Mas por que isso falha? Porque isso é pesado. Ó, se você não faz, vou continuar no exemplo, tá? Da dieta e atividade física. Se você não faz isso com regularidade, você é iniciante. E se você é iniciante, isso aqui vai exigir demais de você. Você fazer uma mudança grande vai exigir muito de você. Tá bom? E o que você vai fazer? Você vai nadar e você vai morrer na praia. É isso. Tá bom? Então, e qual que é o efeito que isso tem? Porque isso vai acontecer com você. Muito bem. E vai ter um efeito. Tá? Qual é o efeito que vai ter em você? O efeito que você vai ter é um desgaste precoce. Olha só, coloca aqui no chat para mim de onde você é. Eu sou de São Paulo. E aqui em São Paulo a gente tem uma corrida muito famosa. Tem uma corrida aqui muito famosa que é a corrida de São Silvestre. Tá? E na corrida de São Silvestre é uma corrida de 15 quilômetros. Em termos de km não é muito. Tá, 15 km. Mas qual é o problema? O problema é que o final da corrida, tipo 80% da corrida, ele é uma subida. Então você correu lá 12, 13, 14 km, o final é uma subida. Então, o cara que sai correndo desesperado na frente, ele normalmente não termina, porque ele está quebrado, ele está exausto. Então, trazendo essa analogia para este efeito aqui. Quando você... Ai, meu nariz está coçando. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, é isso que acontece com você. Você tem exaustão precoce. Tá bom? Beleza? Último erro, tá? Que normalmente as pessoas cometem. Acreditar que a consistência, que ela depende de disciplina. E neste sentido aqui, tá? Disciplina significa força de vontade. Nesse contexto aqui, que eu quero passar para você. Então, a pessoa acredita que ela tem que fazer aquela coisa assim, não com força de vontade, eu falo para você, não vai não. Mas eu entendo. Por que parece funcionar?
Porque hoje nós somos bombardeados com vídeos de motivação. Então você vê a pessoa fazendo e acontecendo e fazendo um monte de coisa e parará e você pensa assim, não é assim que é para fazer. Eu falo para você, não é assim. E por que que não é assim? Porque não dura. Este é o ponto, entendeu? E olha só, por que que isso falha? Porque quando você não tem um sistema, o que é sistema? Uma rotina, um conjunto de hábitos, tá? Quando você não tem um conjunto de hábitos, você precisa de força de vontade. Só que a força de vontade é um recurso que se esgota, é um recurso escasso. Coloca aqui para mim alguém, vocês que estão vendo, se algum de vocês já fez dieta. E eu falo para você, eu fiz, tá? E toda vez que eu sabotei a minha... Assim, eu tinha um padrão para sabotar a minha dieta. Normalmente era no final do dia e normalmente era quando eu estava cansado. Certo? Eu nunca sabotei a minha dieta de manhã. Eu nunca sabotei a minha dieta no café da manhã. Ou mesmo no almoço. Por quê? Porque de manhã até meio-dia eu estava bem. Então eu olho para uma batata frita e falo, não, eu não vou comer isso aqui. Tá bom? Mas no final do dia, depois de um dia desgastante, depois de trânsito e tal, você olha e pensa assim, eu acho que eu mereço uma batata frita. Eu mereço, né? E neste pensamento de eu mereço, você se sabota. Então, por que esse erro número 3, que é acreditar que depende de disciplina, por que ele falha? Porque sem um sistema, você vai falhar mais cedo ou mais tarde. E o efeito disso é você pensar assim, puxa, não tem jeito mesmo. Não tem jeito mesmo. Pô, pra mim não tem jeito. Vou morrer gordo, ou seja, o que quer que aconteça. Por exemplo, hoje eu tenho um sistema de alimentação. Eu faço 5 refeições por dia. Destas 5 refeições por dia, 4 são planejadas. Eu deixo a última em aberta. Então eu controlo, eu consumo uma quantidade de calorias, tá? Que hoje está em torno de 2.500 calorias, e eu deixo a maior parte das calorias, tipo 1.000 calorias, para consumir à noite. Ah, pra quê? Puta, se eu quiser comer um hambúrguer, uma batata frita, tomar uma cerveja, e não explodir as minhas calorias. Então, olha só, os erros. Você acreditar que você depende de motivação, que você precisa de consistência, e quando você tenta a todo vapor. Isso só dura uma semana, entendeu? Beleza? Mas agora, então tá, eu já te falei o jeito errado, tá bom, de você fazer essas coisas. Então agora eu vou passar para você um passo a passo fácil para você aplicar isso aqui do jeito certo. Por quê? Porque se for difícil, você não vai fazer. Porque a gente não consegue fazer o que é difícil por muito tempo. Então a gente precisa deixar fácil. Tá bom? Então, pensa no seguinte. Pensa em criar Vou partir do pressuposto que neste momento você que está me vendo já tem um resultado. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos, eu quero isso, eu quero aquilo. Você neste momento já tenha um resultado que você quer na sua cabeça. Esse resultado já está claro. Depois que o resultado está claro, o que você vai fazer? Passo 1. Você vai criar um mini hábito que vai tornar este resultado inevitável. Vou te explicar. Vamos supor que o meu objetivo, tá, seja juntar dinheiro para comprar uma casa. Exemplo esdrúxulo. Muito bem. O que seria um mini hábito que tornaria isso inevitável? Ah, eu vou fazer uma poupança automática com R$50 por mês. Opa! Isso vai tornar eu juntar dinheiro inevitável. Porque eu juntar dinheiro para comprar minha casa, inevitável. Por quê? Porque é pouquinho. Aí é R$50 por mês. Aí você fala, Carlos, mas eu vou levar a vida para juntar R$50 por mês. Mas o ponto agora não é intensidade. O ponto agora é você estabelecer o hábito. E você vai começar pouquinho. Ou então você não quer botar um dinheiro? Você faz o seguinte. Você não quer botar um valor fixo? Coloca uma porcentagem. Olha, eu vou juntar 1% do meu salário, 1% do meu rendimento líquido bruto, o valor que você quiser. Mas você vai estabelecer um hábito que seja pequeno, tá bom? E por que pequeno? Para que você consiga sustentar.
Porque se você colocar uma coisa muito grande, tipo, eu vou... Muito obrigado, Maurício. Se você colocar assim, eu vou juntar 20% do meu salário, talvez você não consiga. Talvez você não consiga todos os meses, você pode conseguir um. Entendeu? Então, você vai começar devagar. Segundo ponto, o que você vai fazer? Você vai associar este hábito, presta atenção, com o resultado que você quer. Ou você vai associar este hábito com a pessoa que atinge o resultado que você quer. Aí você fala, Carlos, não entendi. Então vou te explicar brevemente. Pensa neste resultado que você quer. Então, vou dar um exemplo para você. Eu quero emagrecer 10 quilos. Tá bom. Qual é o meu mini hábito que eu estabeleci? Eu estabeleci o mini hábito de dar X mil passos por dia. Só que cada vez que eu dou X mil passos por dia, hoje no meu caso, 10 mil passos, eu penso assim, puxa, a pessoa que elimina 10 quilos dá 10 mil passos, ou X mil passos, não importa. Ou bebe água, não importa. Mas você vai associar isso com o sucesso que você quer, com a pessoa, o tipo de pessoa que atinge esse resultado. Beleza? Passo 3. Só, esse é um dos mais importantes. Você vai usar o seu ambiente como apoio. Olha só. Por que eu estou falando de usar o ambiente como apoio? Porque muitas vezes o nosso ambiente nos sabota. Muitas vezes o nosso ambiente nos sabota. Ou exemplo de uma outra área, digamos que você esteja estudando para passar no vestibular, tá? Só que você está num ambiente bagunçado. Você vai conseguir se concentrar para estudar? Você faz isso um dia, você faz isso 2 dias, você faz isso um pouquinho, depois você desiste. Por quê? Porque o ambiente é muito forte. Com relação a isso, tem um estudo no livro Hábitos Atômicos, capítulo 6. E esse estudo foi feito o seguinte, foi mais ou menos assim. A diretora de um hospital, salvo engano, Hospital Geral de Boston, tá? O que a mulher decidiu fazer? Ela falou o seguinte, eu vou mudar os hábitos alimentares das pessoas que frequentam o restaurante do hospital sem falar com eles. E como é que ela fez? Ela só mudou as coisas de lugar. Ela só fez isso. Onde estava refrigerante, ela botou água. Onde estava água, ela botou refrigerante. E ela começou a inserir mais opções saudáveis. Ela não tirou nada. Ela só acrescentou e mudou de lugar. E o consumo de água aumentou em 25%. E o consumo de refrigerante caiu em 11%. Então, o que você vai fazer? Para este hábito que você quer, para este resultado que você quer, você vai utilizar o seu ambiente como apoio. Beleza? Esse é o passo 3. Passo 4, você vai ter um plano B. Carlos, o que é isso? Olha só. Para que serve o plano B? O plano B, ele serve para você fazer quando você não consegue fazer o plano A. Exemplo para você. Eu tenho um plano A. Eu vou para academia para fazer musculação segunda, quarta e sexta. Muito bem. E o dia que não dá? Puta, não consigo ir. Então, o meu plano B, no dia que eu não consigo ir, é fazer flexão de braço em casa. E tá tudo bem. Beleza? É perfeito? Não, não é. Então, o plano B serve para quê? O plano B serve para quê? Serve para quando você não conseguir fazer o plano A, serve para quando você tiver um imprevisto, serve para quando não for perfeito. Então, plano B serve para quando o plano A não dê certo, ou serve para quando você não conseguir fazer o plano A por algum motivo. Tá bom? Beleza? Passo 4. Então, tem um plano B. Passo 5. E é a ideia deste vídeo. Passo 5 é o seguinte: crie uma rotina, organize seus hábitos, tá? De forma que o resultado que você quer, o sucesso que você quer nesta área específica se torne inevitável. Isso é extremamente profundo. Então, olha só, você vai criar uma rotina para que o resultado que você quer se torne inevitável. Outro exemplo para você. Digamos que você tenha filhos. Você tenha filhos pequenos. Puxa, você pode pensar assim, puxa, Carlos, eu quero uma relação maravilhosa, saudável com meus filhos.
Tá bom. Como é que você faz isso? Você faz isso montando uma rotina. É simples assim. Porque a gente pensa assim, quando a gente é pai, né, pai fresco, pai de primeira viagem, o que a gente pensa? Que são coisas grandiosas que a gente vai fazer pelos filhos. Não. Você sabe o que vai fortalecer o relacionamento com teus filhos? É a rotina. É isso. O teu filho, ele vai se lembrar da rotina que você construiu. O que é a rotina? Simples, rotina de higiene. Você dá banho, você escovar os dentes, você botar para dormir todo dia. É disso que eles vão se lembrar. Você ajudar com os deveres da escola. Não é aquele gesto, não são aqueles gestos grandiosos, maravilhosos. Não. É o básico. Tá bom? Beleza. Então, ó, só pra gente não se alongar muito nessa live, para dar um arremate aqui. Do que foi essa live? Essa live foi um pensamento sobre um pensamento que eu ouvi hoje, que puta que pariu, que explodiu minha cabeça, e eu tinha que compartilhar com você, que é o seguinte: viva de forma que o resultado que você quer se torne inevitável. Esse foi o tema da live de hoje, rapidinho, tá? O que significa isso, esse pensamento? Significa você alinhar o que você faz hoje com o resultado que você quer lá na frente. Você entendeu? Então, é o que você faz hoje que importa, tá? Aquele resultado maravilhoso que você quer é só consequência daquilo que você faz hoje. E eu abri essa live fazendo uma pergunta para você. Se eu seguir a sua rotina por 1 ano, eu vou chegar no resultado que você quer? Nessa área que você quer? Isso é para você pensar. Então, qual que é a ideia? Puxa, eu vou viver de forma que o resultado que eu quero vai se tornar inevitável. Então, eu vou viver de forma que a saúde que eu quero vai se tornar inevitável. Eu vou viver de forma que o desenvolvimento pessoal que eu quero vai se tornar inevitável. Eu vou viver de forma que os relacionamentos que eu quero construir, que eles vão se tornar inevitáveis. Tá bom? Beleza? E te passei um passo a passo muito simples. Passo 1. Você vai criar um hábito inevitável. Passo 2, você vai associar este hábito com a pessoa que atinge o resultado que você quer. Passo 3, você vai usar o seu ambiente como apoio. Tá bom? Por que você precisa de apoio? Porque você vai ter dia que você não quer fazer. Mas o teu ambiente vai estar te direcionando para o resultado que você quer. Passo 4, você vai ter um plano B. Vai ter dia que não vai dar certo e tá tudo bem. E passo 5, você vai organizar a sua rotina, você vai criar um sistema, tá bom? Você vai criar um sistema de hábitos para quê? Para que este resultado, para que este sistema torne o teu sucesso inevitável. Beleza? Pessoal, dúvidas, aproveita e manda para mim que eu já tiro a tua dúvida aqui agora, tá bom? Já tiro a tua dúvida aqui agora. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Tema da live de hoje, a live vai ficar aqui, eu vou compartilhar, mas o tema foi: viva de forma que o resultado que você quer se torne inevitável. E se vocês ainda não estão me seguindo, é muito fácil, é só apertar o botão para me seguir. E olha só, quinta-feira, às 18 horas, tem live no YouTube. O link está aqui no meu perfil, tá bom? E eu vou ver se eu consigo fazer esses bate-papos como eu estou fazendo agora, pelo menos 3 vezes por semana. Tô construindo, tô ajeitando a minha rotina para tornar isso possível, mas essa ideia de hoje explodiu minha cabeça, por isso que eu tive que vir compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então, gente, sem dúvidas, olha só, muito obrigado pela atenção. Eu sou Carlos Henrique, eu adoro fazer isso. Eu adoro, talvez amanhã eu consiga fazer de novo um tema que vai ajudar você a mudar seu jogo, tá bom? Então, olha só, muito obrigado pela gentileza da tua atenção. É um prazer enorme estar aqui. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Dominante.